verdade é massa, massa te aquece, a massa te abraça. Que prazer estar com você, 7h01 no horário de Brasília. Ministro, que prazer conhecê-lo pessoalmente. Acompanho o seu trabalho ao longo, desde o princípio, lá para 2014, 15, aqueles momentos importantes. Eu dizia, vão matar esse homem. Esse homem é louco. O que ele está fazendo? Será que não tem família? Porque começou a enfrentar todos aqueles oligopólios, monopólios, o PIB das grandes montadoras, das grandes empreiteiras desse país, presidentes da República, presidente da Câmara. Você chegou a medir as consequências? Claro que mediu, né, ministro? Tudo aquilo. Que satisfação tê-la aqui pessoalmente. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui falando na Rede Massa, a Cantini falando também com o Edson, falando com todos os nossos ouvintes do Paraná e também fora do Paraná, né, já que isso é distribuído e tem essa grande repercussão. Olha, no começo da Lava Jato, ninguém tinha ideia de que ia pegar essa dimensão. Então as coisas foram vindo. Era aquela história de puxar um fio e vinha um novelo gigante. Ou tinha uma expressão do saudoso lá ministro Teori Zavascki, né? Puxar uma pena e vem uma galinha. Talvez se no começo a gente soubesse a dimensão que aquilo ia ter, a gente ficaria mais receoso. Mas é um pouco o trabalho. Você vai cumprindo o seu dever. E eu tenho 22 anos de magistratura. Então, naquela época, já era um juiz calejado. Eu tive casos anteriores envolvendo a quadrilha do Fernandinho Beiramar, o próprio Fernandinho Beiramar, eu cheguei a interrogar. Eu tive o caso Banestado aqui no Paraná, que ficou também bastante famoso, conhecido. Então, a gente tinha uma experiência que nos dava uma certa segurança. E você não tem muito o que fazer, né? Você está lá para cumprir o seu dever, como é que você vai fazer? Jogar as provas da corrupção de gente poderosa debaixo do tapete? Eu não ia fazer isso. Então a gente seguiu adiante ali. Bom, o senhor falou muito bem do caso Banestado. Ali que o senhor começou a ver todas as questões das falcatruas ligadas sempre a grandes empresários e a políticos, né? A farra que foi feita com o Banestado. Ali que o senhor pensou, poxa, tem que melhorar isso. Daí foi puxando e quando chegou na Lava Jato achou que seria um lavacar. Na verdade era... uma grande concentração de tráfico de influência, de desmando com o dinheiro público. Mas foi aí na Lava Jato, já viu a ligação do crime organizado com a política, ministro? Olha, até boa colocação, né? Acho que o caso do Banestado foi um aprendizado, ele tem até muita similaridade com a Lava Jato, porque o Banestado, com toda a história bonita que existe no Banestado, e a própria Petrobras, né? Foi a história do petróleo é nosso. O que aconteceu nos dois casos? As duas empresas, pertencentes, no caso uma ao governo do estado do Paraná e a outra ao governo federal, foram usadas, loteadas politicamente, para financiar ilegalmente partidos políticos e para enriquecer gente que não presta. Então a história em síntese é basicamente isso. E a Lava Jato, nos dois casos, foi ali desculpa, a Lava Jato não, o meu trabalho no caso do Banestado do Lava Jato foi exatamente para revelar essas situações. O crime organizado, para mim, é uma grande preocupação, né? Quando eu estava no Ministério da Justiça, nós somos firmes contra o crime organizado. Por exemplo, fomos nós que pegamos toda a liderança do PCC, que é a maior organização criminosa do país, e isolamos em presídios federais de segurança máxima. Presídio federal não tem celular, não tem fuga, não tem resgate. E quando eles entraram no presídio federal, nós mudamos as regras, estabelecemos, olha, não tem mais conversa com o mundo externo sem ser monitorada. É só em parlatório e gravada e acompanhada. Isso impactou a capacidade deles. Se a gente não for para cima do crime organizado, a gente corre o risco de ver cada vez mais eles infiltrados, não só na administração pública, mas no partido político. Eu até entendo que a gente precisava ter uma lei nova, tá? Que estabelecesse uma muralha muito clara, uma separação entre o mundo político e o mundo do crime, para evitar qualquer espécie de infiltração. Se tem suspeita fundada, deveriam ser expulsos. A Itália tem uma lei muito rigorosa, porque eles têm lá o problema sério com a máfia, a Cosa Nostra, Nandretta, todas aquelas organizações. Eles têm uma legislação muito rigorosa, talvez nós devêssemos copiar. Isso não é brincadeira, não. Perfeito. Agora, também lá tentaram fazer a inversão de valores, não, ministro? Tentando prender juízes e promotores, né? Como é que se vê essa questão dessa inversão que também estão ainda tentando fazer aqui no país? Isso é um absurdo, né? Isso foi um dos motivos do meu ingresso no governo e agora na política.
Eu havia conhecido alguns magistrados italianos da Operação Mãos Limpas, que foi uma grande investigação contra a corrupção na Itália. E o que eles me contaram? Olha, teve uma grande reação e, de repente, a gente que virou alvo de processo, de inversão de valores, como se roubar fosse alguma coisa certa. E a mesma coisa a gente via que acontecia no Brasil. Eu aceitei dar o convite para o Ministério da Justiça, porque eu pensei, olha, eu posso ser um anteparo a essa tentativa de virada de jogo. Agora, a reação política foi muito forte, veio dos vários poderes. Agora, na política, o que eu acho também? Eu não posso ficar no muro de lamentações. Você tem que continuar lutando, continuar brigando. Então, me motivei a vir para o mundo da política, levantar essas bandeiras de novo e resgatar a verdade, né? As pessoas precisam ouvir a verdade. A gente precisa ter gente lá em Brasília, a gente precisa ter gente em todos os lugares falando a verdade e defendendo o que é certo. Assim que se faz a boa política. Agora, o senhor faz uma boa política, o senhor faz uma boa justiça. Eu estou falando por mim, eu tenho certeza que é aplaudido por todos os brasileiros e o mundo afora. E como é que o senhor se sente também como ex-magistrado, quando o senhor faz uma peça extraordinária de um trabalho de anos de pesquisa, de investigação, de prisão, e vai para o tribunal em Porto Alegre, não, tá certo o juiz e vamos aumentar essa pena, porque ele foi ainda um tanto quanto limitado na pena. Vai para o Supremo Tribunal de Justiça, é isso mesmo, unanimidade. Daí, chega no Supremo e diz, não, tá tudo errado, quer dizer... Mas ninguém falou do tribunal em Porto Alegre, ninguém falou do Tribunal de Justiça do Supremo lá em Brasília. O Sérgio Moro que estava errado, o Sérgio Moro que era isso. Como é que você se sente diante dessa, digamos, impotência, diante do que fazem na interpretação dos fatos e não na aplicação da própria lei? Eu tenho a consciência tranquila e tenho muito orgulho em relação ao que eu fiz na Lava Jato. Foi um trabalho reconhecido internacionalmente. Mas o ponto principal aqui, Cantini, é que foi um trabalho que só foi possível ser feito com o apoio da sociedade brasileira. Foram aqueles brasileiros lá que saíram aos milhões às ruas em 2016, maior manifestação da história do Brasil, protestando contra a corrupção, que tornaram ela possível. Porque se a gente for depender muitas vezes dessas estruturas de poder, muitas delas são contaminadas. E elas querem o quê? O status quo da impunidade. Quem roubou quer continuar roubando, é simples assim. E a gente conseguiu, no momento histórico, ali Lava Jato, 4 anos, inverter esse jogo. Só foi possível com o apoio da sociedade. Então eu tenho consciência tranquila, eu viajo para o exterior ocasionalmente, a gente é reconhecido, às vezes até por pessoas comuns. Eu estava uma vez, por exemplo, andando ali nas calçadas de Washington, que eu morei um tempo ali nos Estados Unidos, e passou um rapaz e começou a falar comigo num português meio peculiar. Eu até achei que era alguém que tinha aprendido português, que seria um americano. Não, quando foi ver, era uma pessoa de Angola, que veio elogiar a Lava Jato porque tinha tido repercussão em Angola. Você vai no Peru, as investigações da corrupção aqui no Brasil tiveram consequências lá, reflexos. Foram 4 ex-presidentes peruanos que estão sendo processados, alguns foram presos, por conta do trabalho feito na Lava Jato, que revelou provas lá. Então foi um trabalho de repercussão mundial. Quando a gente vê essa inversão de valores, claro que a gente fica triste, a gente acha isso lamentável, mas isso também nos dá fôlego para mais luta, né? Não vamos desistir, vamos resgatar a verdade. E apesar de tudo, a Lava Jato mostrou que não é destino manifesto do Brasil ser um país corrupto, com impunidade, que a gente pode virar esse jogo. E quando a gente vê na sociedade, a grande maioria da sociedade apoia. Eu estou percorrendo aqui o Paraná, a gente é muito bem recebido. Mas quem que vai ser contra o combate à corrupção? Que está aí. Agora, o principal alvo que se expôs a sua liberdade, a sua vida, inclusive, para combater tudo isso. E, de repente, vem o acordo de leniência, devolve-se bilhões. Repatriaram-se bilhões para os cofres brasileiros. Veio a pandemia, o governo federal repassou esse dinheiro às prefeituras para a saúde pública, para salvar vidas. Daí vai lá, ex-ministros, confessa da sua frente, conta o esquema da corrupção, tudo isso com provas irrefutáveis, né? Ou digo cabais, provas ali
né? Devolvendo de tá aqui, o presidente da Petrobras está aqui, eu devolvo, tá? E de repente, não, isso não vale nada. Não vale nada, não. Libera, absolve, arquiva, prescreve o crime por idade. Como é que você se sente? Essa parte é muito ruim, mas é aquilo que eu disse, eu não vou virar um muro de lamentações, eu vou continuar brigando, vou continuar lutando, que foi o que eu fiz durante toda a minha carreira. Então, se a gente está tendo dificuldade agora... Não se arrepende, ministro? Não, de forma nenhuma. De nada? De forma nenhuma. Faria tudo de novo e faria tudo igual. Às vezes a gente ouve, assim, algumas críticas. E os excessos da Lava Jato. Mas peraí, qual excesso que foi? Me diga um inocente que foi condenado e preso. E que não confessou. Né? Me diga o que é esse dinheiro. A Petrobras deu uma declaração oficial esse ano que ela recuperou 6 bilhões de reais por conta da Operação Lava Jato da investigação. No meio do processo lá, o Departamento de Justiça americano, o DOJ americano, foi participar, porque eles lavaram dinheiro também nos Estados Unidos, e aí atraiu jurisdição norte-americana. Eles fizeram com uma das empreiteiras brasileiras, a Odebrecht, o maior acordo da história de indenização, né, de pagamento de multa, de 800 e tantos milhões de dólares. A maior parte desse dinheiro acabou vindo para o Brasil daí. Então, assim, os fatos são inegáveis, né? Tem uma frase famosa, os fatos são coisas teimosas. Então você não pode negar isso. Agora a gente está vivendo um momento peculiar, é um ano eleitoral, e um ano, eu acho que assim, daqui a uns 10 anos vão escrever sobre esse ano e o pessoal vai apontar, olha, tem uma espécie de cegueira, né, nessas eleições em certa parte. As pessoas estão ignorando fatos que aconteceram e muitas vezes deixando isso de lado. Por isso que é o nosso dever. Qual que é o nosso dever? Por exemplo, vir numa rádio de comunicação, falar a verdade. Nosso dever é ir para as eleições e falar a verdade e defender aquelas bandeiras que a gente acredita. Integridade na política, política voltada aí a melhorar a vida das pessoas, combate à corrupção. Tem um exemplo aqui até perto, né, que foi aqui o Trevo das Cataratas, que foi feito por conta de um acordo com uma dessas concessionárias de pedágio, que a gente tem que falar a verdade. Mais de 200 milhões aqui, né, de devolução, né, ministro? Exatamente, a gente tem que falar a verdade. Esses contratos do pedágio foram mal feitos, se pagou muito caro, não foi feito aquilo que era esperado das concessionárias, e o que é pior, isso eu vi, passou por mim, foi roubado. Teve muita gente que ganhou dinheiro ali. Tanto que devolveram aí nos acordos lenientes. Exatamente. Tanto que daí, por conta da ação do Ministério Público, da Justiça, eu tive a oportunidade de julgar, de proferir decisões em alguns desses casos, até decretei algumas prisões ali, e fizeram um acordo para que as concessionárias fizessem aquilo que tinham se comprometido, né? Só foi feito dessa forma, na base da, como é que se diz, da justiça, que é um absurdo. Muito embora o senhor lembra muito bem os acordos de aditivos que fizeram, amarraram tanto que tiraram tudo que as operadoras, né, das concessionárias tinham que fazer, duplicação de melhorias, que ninguém pôde mexer. Lá bem do governo do Roberto Requião, essas mudanças, quando o anel de integração foi feito lá por Jaime Lerner, já foi mal celebrado o contrato, mas ali rezava, duplicação até 2021, as questões de melhorias, e que foi mudado esses contratos e amarraram tão bem que nem a justiça conseguiu quebrar, não, ministro? Teve um pecado na origem, os contratos foram mal feitos. Vamos fazer aqui uma concessão, que foram alguns dos primeiros contratos de concessão feitos, então era um pouquinho de novidade. O hospedagem ficou muito caro e o retorno para a população brasileira, para a população paranaense foi pequena. E aumentou muito o custo até de deslocamento de mercadoria aqui pelo Paraná, impactando até a produtividade das nossas exportações e do nosso comércio. Então, assim, primeiro, tem que fazer bem feito. Agora, se a gente tirar o fator corrupção desses contratos, das tratativas entre o setor privado, dessas concessões, empresas estatais, se a gente tirar o fator corrupção, você imagina quanto dinheiro sobra. Porque, por exemplo, no caso da Petrobras, o problema não são 6 bilhões de reais. Esse custo é político, ministro?
É um custo de várias naturezas. É um pedágio político em cima desses valores que nós temos que pagar? No caso da Petrobras, que vamos colocar o que a gente teve lá, loteamento político. Nomeava diretor e gerente da Petrobras com o compromisso de arrecadar suborno para partido político e para políticos que eram responsáveis pelas nomeações. E o custo não é só o suborno. Se fosse só o suborno, é grave, mas não é do tamanho do problema. Quando você vai analisar as grandes obras da Petrobras do período, Refinaria do Nordeste Abreu e Lima, ela foi orçada inicialmente em 3,5 bilhões de dólares. Ela custou, até 2014, antes da Lava Jato, tá, para a gente não colocar o fator do combate à corrupção, 18 bilhões de dólares. Hoje é uma refinaria que funciona pela metade. Se ela funcionar o resto da vida útil dela de maneira ótima, ela não se paga. E foi feito um estudo pelo pessoal da FGV, lá do Rio de Janeiro, que o custo do barril refinado da refinaria Abreu Lima é o maior do mundo, comparado com outras 7 refinarias construídas no mesmo período. Então ninguém é contra construir refinaria, e a gente está vendo hoje o problema da gasolina no Brasil, do preço. Agora, com o que gastaram para construir aquela refinaria Abreu Lima, podiam ter construído umas 3, 4. Pois não, Edson? Bom dia, você relatou aqui de uma forma muito prática e usual para a gente que vive aqui no interior, no cantinho do estado, a questão das obras. E nós vivemos talvez a Lava Jato de forma importante agora, como ele mesmo relatou do Trevo Cataratas. E quem vai de Cascavel a Curitiba, todas as reformas que tem de terceira pista são fruto de leniência. Isso é importante até para o ouvinte entender qual foi o fruto do combate da corrupção aqui diretamente. O senhor relata que entende que é uma cegueira, vamos dizer assim, que vivemos agora, que daqui talvez um tempo podemos ver de forma diferente essa cegueira. As crises econômicas, elas trazem um distúrbio da personalidade ou dos valores da família. Eu peguei um táxi agora em Brasília semana passada e a gente vai fazendo aquela pesquisa taxista por taxista. E como é que tá? E quem que você acha que vai? E quem que você acha que não vai? E um me chamou a atenção. Ele falou, eu vou votar no candidato do PT, no Lula. Eu falei, mas por quê? Poxa, ele roubou tanto, foi pego. Ele falou, roubou demais, é o cara que mais roubou. Eu falei, mas mesmo sabendo que roubou, você vai votar nele? Ele falou, eu quero que exploda tudo. A minha vida tá um caos. Então não adianta vir prometer para mim, porque não acredito mais. Você acha que fruto disso, dessa falta de entendimento daquilo que este partido fez, da forma que fez, é também a falta de comida no prato da família? Edson, eu concordo com a parte do taxista que roubaram demais, né? Eu não acho que é uma solução para o país. Eu sei que as pessoas estão um pouco desesperadas, tem muita gente com dificuldade, principalmente aqui no Paraná. O Paraná tem uma condição econômica agropecuária pujante, então não vou dizer que passa incólume por qualquer crise econômica, mas está em condições melhores do que outros lugares. Mas a inflação está corroendo muito o poder de compra das pessoas e as pessoas estão sofrendo, com dificuldade para comprar até alimentos. Mas não estão entendendo que é uma crise universal, ministro, né? Quando não está chegando a eles, o que o Edson tentou colocar e colocou com propriedade é que, gente, não estou mais interessado se roubou ou não roubou. Para mim, tá uma bagunça mesmo. Então, vamos tocar o louco, como se fala na linguagem da juventude aí, que se dane. Nós perdemos essa consciência, essa cultura de que o crime realmente não compensa e que o bandido tem que ir para a cadeia. Não, essa preocupação que eu também escuto, ministro. Eu acho que as pessoas estão desesperadas pela situação econômica e isso sempre favorece a mudança de governo. Vamos, independentemente da... Fazer outra opção do governo que todo mundo conhece, dos dois governos que todo mundo conhece, tu tem discernimento para escolher. Não, né? Estou explicando o fenômeno, não estou dizendo que eu concordo. Eu acho que o Lula é uma tragédia para o país. Espero que não seja ele eleito esse ano. Deixar muito claro. Agora estou explicando o fenômeno. Numa situação de economia ruim, seja causa internacional, seja problemas também aqui internos, porque também tem alguns problemas internos de gestão. A tendência é a troca. Eu acho que é uma escolha trágica e errada, porque um novo governo do PT não vai solucionar os problemas da economia, que já mostrou incompetência na época do governo da Dilma. A maior recessão que a gente teve na história do Brasil não foi na pandemia, foi em 2015 e 2016. E a gente sabe que aquela recessão foi plantada
no governo Lula, o segundo mandato do governo Lula, as políticas econômicas equivocadas. Agora, num momento que as pessoas hoje estão vendo a situação econômica difícil, elas tendem a olhar para uma situação de mudança. Eu acho que se for por aí, a mudança é errada e as coisas vão piorar. E existe ainda o problema, que a gente tem que aprender aqui no Brasil, é o seguinte: você não constrói um grande país se você não apostar na honestidade e na integridade. Tá? Os países que se desenvolveram foram aqueles países que construíram instituições fortes, que geraram desenvolvimento econômico. Por que o Reino Unido, na Inglaterra, ninguém fica muito preocupado quem que é o governo do momento, quem que é o ministro da Fazenda, porque ela tem instituições fortes, um setor privado robusto, e o país anda bem, independentemente ali de eventuais problemas. Tem talvez alguns casos de corrupção bem menores do que tem aqui no Brasil. A mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você vê casos de corrupção envolvendo político, é o político que ganhou um relógio de ouro, ganhou lá tickets da temporada para ver o jogo do Yankees lá. Aqui no Brasil, não. O gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Dólares que ele recebeu em suborno durante os governos do PT. Então, a gente não vai dar certo se a gente apostar em patifaria. E a pessoa pode fazer o seguinte raciocínio: se você for um patife, se você for desonesto na sua família, você vai destruir a sua família, na sua casa. Se você for desonesto no teu trabalho, seja como empregador ou como empregado, você vai acabar prejudicando a empresa, prejudicando o seu trabalho, vai correr o risco de ser mandado embora. E para o empresário não vai dar certo. Você vai perder no final. Então, se você tem essas noções básicas, de que você tem que ser honesto na sua casa, você tem que ser honesto no seu local de trabalho, como é que você pode achar que vai dar certo gente desonesta comandando o país? Não vai dar certo. Mas essa cultura, nós vamos mudar nessa eleição já, ministro, porque hoje não há um projeto de nação, um projeto de governo, não se não vê políticas que possam combater a corrupção que alguém está oferecendo. É nós contra eles, eles contra nós, é a esquerda radical, a direita mais radical. Vamos levar quanto tempo para chegar a essa consciência? Eu acho que isso que a gente precisa, Cantini, projeto de país. Eu estou colocando meu nome à disposição agora na política. E por que não continuou para a presidência, ministro? Eu não tive suporte do partido, né? Eu estava no Podemos e ali faltou. Mas todo mundo esperava essa opção. Eu iria até o fim, entendeu? Mas qual que é a minha O que aconteceu ali, ministro? Então, um partido que é pequeno, que tem as suas virtudes, mas é um partido pequeno, não tinha uma estrutura partidária suficiente. E dentro do partido, não vou entrar em detalhes, começou a faltar suporte dentro do partido. Aí como é que eu vou? Suporte político, apoiamento, musculatura para sua candidatura, seria isso? Entre outras coisas. Entre questão de estrutura para se manter no... Entre outras coisas. Quando eu saí do partido, eu fiz a opção, olha, eu não vou ficar entrando em detalhes. Não quer adiantar, ministro, porque vai vir para o debate. O senhor vai ter um adversário forte lá no partido. Se for provocado nesse sentido e for contar a verdade é muito clara em relação ao que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos deixar essa história para trás. Qual que é a minha preocupação agora? Eu estou no União Brasil, que é o maior partido do país. O que a gente precisa Iriam construir? lhe puxar o tapete lá no Podemos, ministro? Iriam lhe puxar o tapete na candidatura? Vamos falar sobre o presente e futuro, Cantini. Vamos seguir um pouquinho adiante. Mas o presente é esse, né? Nós estamos lamentando aqui a sua saída à presidência, uma candidatura à presidência. Não, eu ficaria até o final. Realmente, para eu não ficar, é porque não tive condições ali de persistir. Indo à União Brasil, qual que é a minha preocupação agora? Eu vou anunciar em breve qual que vai ser, para qual cargo vou concorrer. É possível que seja, eu vi que você mencionou a questão do Senado, é possível, teve uma pesquisa há uma semana atrás que me coloca na liderança, eu fiquei extremamente grato aí à população paranaense em relação a isso, mas ainda não bati o martelo, tá? E o ponto principal, que eu acho que aí vem bem exatamente na veia da sua colocação anterior, a gente precisa de um projeto de país. E claro que a gente se preocupa com o presidente da República, quem a gente vai eleger, mas a gente precisa ter um governo do Estado, a gente precisa ter um Congresso, né, decentes, e a gente pode fazer mudanças por ali também. Vou colocar um exemplo.
A Lava Jato. Tudo bem, foi um trabalho que só foi possível pelo apoio da sociedade. Mas eu, quando estava na Lava Jato, e eu fui um dos personagens principais, era um juiz de primeira instância. Muito longe de ser o mais alto cargo da República. Muito longe. A gente sempre ouvia assim que o juiz de primeira instância quase não tem poder, porque tudo é objeto de recurso. Ele não dá a última palavra. Mas veja que no nosso trabalho a gente conseguiu escrever uma página da história do Brasil a partir aqui do Paraná. Então, quer para Senado, quer para deputado, quer para um cargo no Executivo, a gente vai carregar esses princípios e valores. Agora, o que a gente precisa principalmente? Um projeto de país. O papel do parlamentar não é lá ficar buscando só recurso para a sua região, que é importante, é um trabalho relevante. E esse dinheiro, muitas vezes, traz coisas positivas na região. Agora, você não pode perder a visão do todo pelo particular. E hoje você vê que boa parte dos parlamentares se transformaram em meros intermediadores de recursos para a sua região. Cadê a visão de país dessas pessoas? Isso que a gente precisa colocar lá no Congresso Nacional. Agora, o senhor disse que não decidiu ainda a que cargo vai concorrer. Seu partido tem um pré-candidato também à presidência da República, que é o presidente do União Brasil. Aqui do Paraná, o senhor teria um oponente hoje, seu amigo, que sempre defendeu também e que está aí hoje articulando a possibilidade de o apoio do Ratinho Júnior, candidato a governador, à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, no momento em que precisam enfrentar o potencial eleitoral de Sérgio Moro. Aqui, eu acho que Álvaro Dias foi beneficiado com essa posição, que ele também estaria sem essa coligação na majoritária aqui no Paraná. Trabalham para isso. O que eles temem, Sérgio Moro? O que o senhor faria lá no Congresso Nacional, no Senado ou na Câmara, que a classe política hoje do nosso país teme que você faça como parlamentar? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que eu tenho uma carreira muito não pode clara. ser uma questão pessoal, tem que ser uma questão jurídica, política. Sim. Não, eu tenho uma vida muito clara. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu vou ser inflexível contra a corrupção, que eu vou combater a corrupção, não é a palavra de um discurso de alguém que está se pré-candidatando ou se candidatando a alguma coisa. Eu já fiz isso. Né? Então, eu tenho a credibilidade necessária para dizer que eu não vou compactuar com coisa errada. Quando eu falo que eu vou ser duro contra o crime organizado, que as minhas bandeiras são essas, a gente já fez isso. Como ministro, né? Como eu disse, a gente foi lá para cima do PCC. Em 2019, assassinatos no Brasil caíram 22% durante a minha gestão. Programas que a gente criou do Vigia, da Rede Nacional de Perfis Genéticos, da Força de Intervenção Penitenciária Federal. Claro que a segurança pública precisa melhorar muito ainda. A gente viu esses recentes acontecimentos em Guarapuava que nos assustam. Isso nunca tinha acontecido no Paraná, nesse nível em particular. Então a gente precisa ser competente em relação a isso. Então as pessoas às vezes têm receio de mudança. E o Brasil, para a gente ser muito claro, com todas as suas virtudes, ainda é uma república de privilégios enormes, principalmente para a classe política, para a classe de dirigentes. E um papel que a gente tem que ter é cortar esses privilégios. Então, quando eu falo, eu sou contra o foro privilegiado, não é porque eu vou estar eventualmente lá, por exemplo, no Senado, que o senador tem foro privilegiado, que eu vou defender isso. Ao contrário, eu quero que acabe. Quando a gente diz lá, precisa voltar à execução em segunda instância, eu vou defender a mesma coisa sempre, não vou mudar. E todas essas nossas construções e a gente foi eficiente no combate à corrupção, no combate à criminalidade organizada, a gente vai levar para as outras áreas. A gente tem proposta para educação, para saúde, para geração de emprego e de renda. Né? Então talvez tem gente que tem medo de mudança, que quer viver no status quo da impunidade, ou quer se acomodar. Tem gente que se acomoda, que está lá simplesmente cumprindo um papel figurante, olhando as coisas acontecer, e quando você vai ver o que fez na vida, a política, não que não seja respeitável, mas não fez muita coisa. Ministro, o senhor teria uma candidatura hoje muito mais fácil, né? Se bem que eleição nenhuma é fácil, né? Para deputado federal.
Seria uma questão mais tranquila, sem essa pressão das duas extremas que vão estar sob sua candidatura na majoritária. Pode ter certeza disso, né? Tanto o poder da máquina pública, né? E tem hoje 33, e tem 33% supostamente de votos esperando o que vai acontecer. A sua aliança é com esses 33 que ainda não tem definição numa candidatura majoritária ao Senado? Como é que você está analisando? Porque o ataque virá de quem o senhor prendeu e de quem o senhor saiu para não compactuar com políticas de segurança pública no governo atual. Pode ir a federal, ficar uma candidatura mais tranquila ou está propenso realmente a enfrentar esse poder de máquina? Eu vou anunciar na próxima semana ou daqui no máximo 2 semanas, estou bastante tranquilo em relação a isso. As pesquisas, né, que a gente foram feitas, publicadas, e o que a gente tem visto, tem muita pesquisa interna, me deixa numa situação confortável. E, assim, eu não tenho medo de briga, então vamos para a briga, se for o caso. Eu tenho o que apresentar, o que eu fiz. Eu tenho um histórico, né, do que eu fiz durante a minha carreira pública. E a minha aliança realmente é com a população paranaense, por isso que a gente está circulando, conversando. Eu nasci em Maringá, sou daqui do Paraná, morei em Cascavel, pouca gente sabe disso. Nós contamos essa história aqui já, viu? Contaram, então, claro. Ontem eu estava até aqui rodando na cidade, fomos lá no lugar onde eu morava, que é aqui na Avenida Carlos Carvalho, ou Rua Carlos Carvalho, agora fugiu na memória, perto ali do Ainda do lembra centro a ali. referência? Olha, sabe que me bati um pouquinho, viu? Porque eu falei, vou lá e vou achar fácil. Mas fazem 20 anos, né? Então faz um tempinho. Mas eu lembro que, poxa, eu gostei muito de Cascavel na época, o povo muito hospitaleiro, né? E a cidade a gente vê cresceu muito. É impressionante como a cidade está bonita. Tá bonita a cidade. Aí meus pais são porto-grossenses, morei em Curitiba, um filho meu nasceu em Curitiba. Lá foi o trabalho, eu tive condições de desenvolver o trabalho da minha vida, especialmente na Operação Lava Jato, que acho que a gente escreveu juntos aqui do povo do Paraná uma história na página do Brasil. E a ideia, novamente, acho que a gente tem que buscar grandes coisas. Não é aqui nenhuma megalomania, mas a gente tem que buscar grandes coisas. Né? Nem o povo paranaense brasileiro tem dúvida, ministro, pelo que o senhor fez como juiz. Como você já fez. Vamos fazer de novo. Você já fez, está aí. Agora com mandato público é o que nós queremos e que o Paraná e o Brasil precisa, né? Sua esposa é candidata a deputada? Minha esposa é pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Por São Paulo. Por São Paulo. A gente tem até um... Mas o que deu? Não pediram a cassação do domicílio dela, só o seu, lá em São Paulo? Esse é um pouco essa história do medo que as pessoas têm da minha presença no mundo político. Então, a pedido do partido, eles pediram para transferir meu domicílio eleitoral. Na época, explanaram as razões. Eu, um pouco a contragosto, mas eu entendia as razões. E se a gente vai trabalhar na política, você não trabalha sozinho. Ninguém é uma ilha. Você tem que ser uma construção coletiva. E eu acabei acolhendo, vamos lá. A gente foi bem amparado, juridicamente, não ia fazer um gesto translocado. Então a gente estava muito bem fundamentado. Chegou lá, houve uma impugnação da minha transferência de domicílio, e o TRE, para nossa surpresa, julgou que não podia ter aquela transferência. Mudando até a jurisprudência que eles tinham. Tudo bem, eu respeito o tribunal, mas achei assim, meio peculiar aquela decisão. Um pouco na linha, quem tem medo do Sérgio Moro, né? Criaram uma jurisprudência sob seu nome. Aí, proferiu essa decisão, na verdade, para mim foi um pouco um alívio. Mais do que isso, eu fiquei radiante de poder voltar aqui ao Paraná. Voltar não, na verdade não sair. Mas poder ter a oportunidade de colocar o meu nome aqui para a população paranaense. Porque, como eu disse, aqui realmente que eu nasci, cresci e desenvolvi a minha carreira pública, inclusive. Então, preferi não recorrer e ficar aqui no Paraná. Para mim foi ótimo. A minha esposa não foi impugnada. Né? Mas a gente tem uma frase boa. Foi sob medidas. A gente tem uma frase boa. A gente fala assim, olha, o que o amor uniu, o domicílio eleitoral não separa. Pois não, Edson. Bom, vamos pensar que
indo para a candidatura para Senado, vai ocupar aquele cargo. E como é que você vê hoje o Supremo Tribunal? Na pandemia, nós tivemos uma crise existencial entre os médicos. Eles não se entendiam entre si. Na engenharia, rapidamente, se juntar uma junta de engenheiros resolve o problema. Mas a medicina não mostrou isso na crise da pandemia. E os juízes agora, nessa crise política, o Supremo demonstra, o Judiciário e o Supremo demonstra que também não concordam entre si em temas que a população fica meio perdida. Como é que você acha que o Senado, se você estiver lá, pode melhorar esse ambiente? O que está errado lá? O que tem que ser mudado no Supremo? Tem muita coisa errada, entre elas, assim, como é que o Supremo é composto? O presidente indica alguém e o Senado aprova ou rejeita. Na história da República Brasileira, nunca o Supremo rejeitou qualquer nome. Para dizer que tem uma exceção, Floriano Peixoto indicou um médico chamado Barata Ribeiro, lá no começo do século XX. E o Floriano Peixoto vivia as turras com o Supremo da época. E aí o Senado acabou rejeitando. Quando a gente compara com outros países, e a gente copiou esse sistema lá dos Estados Unidos, a gente vê que o Senado norte-americano rejeita e faz um crivo pesado sobre as escolhas do presidente da República. Então o Senado começa falhando por aí. Ele, com todo respeito, ele não cumpre o papel dele. Ele diz amém a toda nomeação do presidente. E por que isso é relevante? A gente vai ter 2 nomeações ano que vem. O Senado vai estar lá e vai cumprir o seu papel se, por exemplo, acontecer o pior, na minha opinião, que Lula for eleito. Ele vai fazer um crivo sobre as escolhas que o Lula fizer para o Supremo Tribunal Federal? Ou vai simplesmente dar aquele carimbo, como fazem a grande maioria dos senadores? Por isso que eu digo, a gente precisa ter gente no Senado. E, claro, tem gente boa na política, no Senado, na Câmara, em tudo que é lugar. Mas a gente precisa ter gente corajosa, com ousadia, para dizer a verdade e tomar posições que sejam corretas. Hoje, o que acontece muitas vezes, parte dos senadores responde a processos lá no Supremo Tribunal Federal e alguns ficam com medo mesmo de votar contra uma nomeação, porque aquela pessoa vai depois lá no Supremo e pode ser que vá julgar o processo dele. Então, um dos motivos que a gente tem que acabar com esse foro privilegiado não é só porque é um privilégio errado, mas porque gera uma distorção na relação entre os 3 poderes lá em Brasília. E por que o político tem que ser tratado como alguém superior ao cidadão comum? Eu não concordo com isso, eu acho um absurdo. Imunidade, privilégios. Ministro, o ex-presidente que o senhor mandou prendê-lo e depois foi aumentado a pena, inclusive, disse que se o senhor não prendesse, ele poderia prender o senhor. O senhor teme que se o PT, como você falou, a tragédia voltar ao governo, uma perseguição pessoal? Já tem uma perseguição. Não, né? mas mais contundente com autoridade, daí autoridade entre... Já tem uma perseguição, abriram um processo maluco lá no TCU, falando um monte de absurdo lá, inventando história e tal, porque que eu teria trabalhado para Odebrecht, nunca trabalhei para empresa envolvida na Operação Lava Jato. Fui trabalhar assim no setor privado, numa empresa de consultoria, e fiz questão de pedir, olha, eu quero que o meu contrato conste uma cláusula que eu não trabalharei, não prestarei serviço para empresas que se envolveram na Operação Lava Jato. E ainda assim inventam, né? Fakes, né, que chegaram? Hã? Fakes que espalharam também, Fakes, news, então eles tentam de todo modo manchar a sua reputação para aquele receio da mudança. Mas não tenho medo não, entendeu? Como não tive medo da Lava Jato. A gente fez, se fosse ter esse medo, e eu acho que um ponto aqui que é importante. O problema não é ter medo. Medo é um sentimento natural. Todo mundo, né, age com base nesses sentimentos. O grande problema é quando você se deixa dominar pelo medo. Isso eu posso dizer. Pode haver perseguição? Pode haver perseguição. A gente já viu que essas pessoas são capazes. Mas isso não quer dizer que você vai se deixar dominar ou vai deixar de fazer o que é certo por conta disso. Porque se fosse assim, não tinha tido Lava Jato. Se fosse assim, não tinha prendido, ordenado a prisão do Lula, do Eduardo Cunha, dos diretores e gerentes da Petrobras. Nunca na história
É ruim essa expressão, nunca na história. Mas Desse vamos deixar país. claro. Nunca havia tido uma investigação, sequer uma investigação, sobre um gerente ou um diretor da Petrobras nesse país. Por quê? República de privilégio. O Joelmir Betting, né? Já tinha feito denúncia lá atrás de diretores da Petrobras que enriqueciam. Nunca ninguém fez nada. Alexandre Garcia também, reiteradamente, né? Nunca ninguém fez nada. Por quê? As instituições não cumprem o seu papel, as pessoas se acovardam e esse é um país de república de privilégios. Agora, a gente fez e a gente não vai deixar de fazer porque as circunstâncias mudaram. Esse é o meu compromisso. E aí que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção. Tem muita gente insatisfeita com a eleição presidencial. Tem gente que não quer nenhum nem outro dos extremos. A gente tem um candidato, né, o Luciano Bivar, que é o pré-candidato da União Brasil, que vai lutar, né, vai lutar para tentar chegar lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou apoiá-lo, evidentemente. Agora, tem muita gente que está insatisfeita com esses extremos. Se você está insatisfeito com os extremos, presta atenção nas próximas eleições, quem você vai escolher para o Senado, quem você vai escolher para deputado, quem você vai escolher para a Assembleia Legislativa e para o governo do Estado. E talvez a chance do país agora seja essa. É o momento, né? Doutor Haroldo Seco, nosso comentarista, também uma perguntinha, já que a assessoria está me dizendo que tem compromissos, né? Bom dia, doutor. Bom dia, amigos da Massa FM. Caro Sérgio Moro, a gente vê no Congresso praticamente um retalhamento da Constituição Federal, né, de 88, com aprovações assim a jato de emendas constitucionais. Você vê profundidade ou essas emendas constitucionais que estão sendo aprovadas a toque de caixa no Congresso são mais ações de politiqueiras, né, politicagem, do que realmente necessárias na alteração da Constituição Federal? Infelizmente, eu vou concordar com a sua pergunta, que tem até um pouco de retórica nela, né? Uhum. Mas eu acho que nós estamos, de fato, retalhando a nossa Constituição para atender interesses circunstanciais e nós vamos pagar um preço sério por isso. E por causa dessa mudança contínua que estamos tendo na Constituição, haverá o risco num próximo governo, qualquer que sejam os extremos, né, de propor ou até avançar numa edição de uma nova Constituição, como está acontecendo nos países da América do Sul? Apresentada do Chile ontem, que é um absurdo, né? No meu entendimento, né? Então você vê esse risco, eventualmente, num próximo governo, porque aí nós vamos precisar realmente de um Congresso extremamente forte e republicano, né? Bem, aí eu vou dizer desde logo que eu sou contra uma nova Constituição. Nós não estamos num ambiente saudável para fazer uma nova Constituição. Um remendo não cabe, né, Por conta ministro? dessa polarização política. Essas alterações me preocupam. Eu acho que o Brasil vai ter dificuldades econômicas sérias nos próximos anos, infelizmente, independente até de qual for o governo, porque a gente está vendo aí uma possível recessão mundial. Tá? E é uma pena, porque o Brasil tem um gigantesco potencial. A gente falava antes aqui na rádio sobre a questão da transição energética. O Paraná aqui tem grandes vantagens comparativas em relação, por exemplo, à energia solar, ao biocombustível, as potencialidades que falávamos aqui do hidrogênio verde. E o Brasil tem uma situação peculiar, que ele é o celeiro do mundo de alimentos, a agropecuária é muito rica, e a gente tem a maior floresta tropical do mundo. E ao invés de a gente estar utilizando isso em nossa vantagem, a gente tem um sério problema de imagem lá fora, por uma série de erros, também algumas injustiças, mas também por uma série de erros. Então o Brasil poderia ser uma liderança importante nesse século XXI, e a gente está perdendo um pouquinho essa oportunidade. Mas uma nova Constituição, num ambiente político de um certo radicalismo, ou de um certo desapontamento das pessoas, não é o melhor. Para fazer uma nova Constituição, você precisa ter um momento no qual a cidadania esteja desperta. Momento é de reformas, então, ministro? Tem que ter reformas. Mas eu, infelizmente, estou um pouco cético que elas possam vir da presidência da República. Seja esse Mas ano... temos três modelos bonitos no Congresso, ministro. Nós temos do Baleia Rossi, nós temos do Raul, né, discutido. E temos a do Paulo Guedes. Nós temos três. Eu tenho acompanhado a discussão
E está sendo feito por medida provisória praticamente a reforma. Baixa aqui ICMS do Estado, puxa para cá, para lá. Por que o Congresso não se manifesta? Qual é o interesse disso tudo? Olha, eu sou favorável a uma reforma tributária que unifique tributos. Até a proposta do Luciano Bivar, do União Brasil, vai nessa linha da criação de um imposto único, substituindo vários impostos federais. A proposta é difícil de passar, sai um pouco fora da caixa, mas talvez seja um caminho, principalmente pensando nessa economia cada vez mais digital. Agora, um ponto importante, que acho que é fundamental, a gente precisa desonerar a folha de salários, principalmente de quem ganha mais, de quem ganha menos. O custo Brasil, nação. Olha, qualquer um que tem um empregado, né, ou o próprio empregado vê o seu lá salário, o lorite, o desconto que tem é enorme de contribuição previdenciária, ou um pouco mais além de imposto de renda. Mas avançamos nisso, né? Desonerar da folha, do Confins, né? Assim por diante, das contribuições sociais, já evoluímos com a mini reforma trabalhista. Isso tudo ameaçado se mudar esse sistema que aí está, ministro? Essas reformas que já aconteceram? É o que tem se dito, né? Eu faço um comparativo, às vezes, com 2018, que muita gente, em 2018, dizia que o candidato fala isso e tal, mas não vai acontecer. E quando a gente foi ver, depois aconteceu. A mesma coisa a gente está vendo hoje, né? O candidato lá do PT fala um monte de absurdo, de que vai revogar a reforma, que vai voltar o país lá aos anos, sei lá, 80, o modelo sindical. Falta construir um muro de Berlim aqui no Brasil. E as pessoas não levam a sério. Bem, ele não vai poder, se for eleito, espero que não seja, ele vai poder dizer ano que vem que avisou, né, que ia fazer isso, está cumprindo promessas. Eu acho muito ruim porque o país ele precisa se modernizar. A gente está há 30 anos preso naquilo que é chamado de uma armadilha de baixo crescimento, com um gigantesco potencial. A gente vê países emergentes como China, Índia, voando, decolando, cresceram muito mais do que nós. A Coreia do Sul, que na década de 60 era muito abaixo, né, do nosso desenvolvimento, hoje está lá para cima e a gente ficou parado, estagnado. Claro que o Brasil persiste, tem uma população maravilhosa, recursos naturais gigantescos, por isso que a gente consegue avançar. Mas vamos colocar a verdade. O governo não ajuda, o sistema político não ajuda. E eu não estou fazendo uma crítica a esse governo específico, estou falando ao sistema em geral. Nós estamos patinando há muito tempo. Aqui no Paraná, ministro, como é que fica o partido e apoiamento? Tem 2 candidatos destacados aí, nós temos uma opção do Cezinha, do PSDB e outros menos votados. Como é que vai ficar o seu partido aqui no Paraná? Olha, nós estamos discutindo isso ainda. A ideia qual que é? Claro que eu tenho o meu projeto, que não é individual, é um projeto do partido. Né, o senhor quer liberdade para fazer sua campanha? Ou a senador? Olha, eu tenho uma postura que sempre foi independente. Agora, a gente pode sim discutir alianças, a política não se faz sozinho. União Brasil está preocupado em fazer também uma boa bancada de deputados. A gente tem aqui, por exemplo, na região de Cascavel, o Nelsinho Padovani, né, que está até me acompanhando. Vice-presidente do partido, né? Isso, vice-presidente do União Brasil. A gente tem bons quadros, o Neyley Prevot, o Felipe Francischini, vários aí nomes que se destacam na política paranaense. Para governo do estado, no momento a gente não tem candidato. Pode ser que apoie, de fato, o Ratinho Júnior a reeleição, mas isso não está certo. Eu tenho uma boa relação. Está bem adiantada essa composição, né? Não, na verdade não. Francischini, o Fernando não tem conversado bastante a miúde? Conversa sempre tem, né, Cantini? Agora, não está bem definido essa situação. Sim, não foi anunciado. Aí, assim, a União Brasil é o maior partido do Brasil, né? O maior partido do país. Tem recursos, tem tempo de TV, tem nomes significativos. Então, assim, a gente precisa discutir melhor essa situação. A gente vai apoiar. Desde que o Sérgio Moro seja o candidato ao Senado. Não tem, acho que essa questão de troca, entendeu? Acho que é uma questão de política. Discussão. É uma questão de discussão. A política tem o negócio político e tem a negociata política. Isso é um negócio, é uma composição política. Eventualmente pode ser que caminhe para isso. Pode ser que a gente apoie outro candidato. A
gente não tem candidato no momento. Pode ser que a gente até lance. Teria problema com o presidente Bolsonaro nessa composição, que estariam juntos Jair e Carlos Massa, Ratinho Júnior aqui? Aí é com ele. Não, o senhor está junto nessa composição. Não sei. Eu não tenho nenhum problema pessoal com ninguém, nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Eu fiz o meu dever na Lava Jato, mas não tenho rancor ou ódio de ninguém, entendeu? Nem sequer de Lula, também do Bolsonaro, estava no governo. Mas estaria no palanque de Ratinho e Bolsonaro? Estaria no palanque de Ratinho numa composição política? Não, essa hipótese hoje não se coloca, né? União Brasil hoje segue independente. Vamos ver como é que vai ser ali adiante. Agora, eu não vou perder minha independência. Eu tenho uma boa relação com o governador. Com o Bolsonaro, eu estou rompido. Muito claramente. Mas o Álvaro Dias também estava rompido com o Bolsonaro, né? Briga feia. E agora já estão namorando politicamente, que é o que o povo não entende. Acho que tem que se manter algumas coerências na vida, entendeu? Eu rompi com ele pelas razões já conhecidas. Hoje, União Brasil tem um candidato a presidente, que é Luciano Bivar. Eu não trabalho com nenhuma outra hipótese fora apoiar Luciano Bivar na presidência da República no presente momento. Né? E espero que a gente consiga romper esse extremismo político. Então não está no meu radar fazer qualquer outra espécie de composição no momento. Agora, com o governador, sim, tem uma relação cordial. É uma pessoa agradável, né? O que não significa que a União Brasil vai com o governador. Acho que poderá, né? Poderá. Ministro, olha, vai ao Senado mesmo? Está decidido? Não, ainda não. Tem que falar pro povo. Né? Tem que falar pro povo. Isso parece aquelas séries, né? Que você joga um capítulo por semana. Eu sei que irrita um pouco, o pessoal prefere aquelas que saem de uma vez tudo, né? Mas nas cenas dos próximos capítulos a gente vai contar. Sempre bom recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter ficado conosco praticamente uma hora aqui conversando com o povo da sua terra, que ele conhece. Aliás, o país lhe conhece, mas aqui o senhor respirou os ares do Parque Nacional do Iguaçu, caminhou pelas grandes avenidas da nossa Cascavel, conhece o Paraná como ninguém e é um operador do bom direito que eu sempre defendi, que tenho esperança que um dia, não só a magistratura ou até Supremo, os ministros, mas sim a população saiba escolher, porque quem coloca o ministro do Supremo somos nós, através do voto do nosso parlamentar. Quem faz a lei é o parlamentar, o juiz interpreta a lei. Outros colocam a lei em vigor, que seria o mais cabível, né? Eu ainda sonho com isso, viu, ministro? Eu sonho com uma cultura desse povo brasileiro que não ria mais da sua própria desgraça e que não vote pelo estômago e sim pela sensibilidade de ter resgatado sua autoestima acima de tudo e a cidadania que nós precisamos. Que Deus acompanhe sua decisão e que ganhe o país. Obrigado, Cantini. Eu compartilho do seu entendimento. A gente precisa aspirar grandes coisas para o Brasil e para os brasileiros. Né? Precisamos melhorar, sim, a vida das pessoas e precisamos tirar um pouquinho esse sentimento de patinho feio e ter um pouco mais de autoestima. Como foi na própria época da Lava Jato. Foi elogiado internacionalmente. O pessoal olhava o Brasil com admiração. Vocês estão fazendo a lição de casa. A gente tem que fazer isso também na educação, na saúde, no emprego e transformar finalmente esse país em uma grande nação. Mas infelizmente ainda cultuamos autofagia, né, ministro? Infelizmente. Obrigado, Herodo. Um abraço grande para você. Um bom dia. Um bom dia a todos. Meu caro Edson, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Cantini. Um grande prazer estar aqui. Ministro, um grande abraço. Vamos pro café. Um abraço, então. Obrigado. Tá certo. Sérgio Moro, obrigado a todos. Fique com Deus. Vem aí Manhã da Massa com o Robson, com a Rita. Agora vamos desfazer a rede toda, trazendo informações sempre das praças que cobriram essa grande participação do ministro Sérgio Moro em todo o oeste e sudoeste do Paraná. Bom dia!